Rondinelli, como é que começou tudo? Você lembra como é que você chegou no Flamengo? Eu fui levado por um ex-jogador de futebol, um saudoso sergipano, que jogou na Bahia e teve a oportunidade também de dar ao Carlos Alberto Zanata, porque o Zanata, primeiro nome da época, ele é aqui de São José do Rio Pardo, natural de São José do Rio Pardo. Isso. O meia, né, que começou a sua carreira no Flamengo, depois jogou no Vasco, chegou até a seleção brasileira, teve um acidente muito forte numa dividida com Tostão, ele chegou a quebrar a perna e ficou fora de um Mundial, se não me engano, em 74. E a partir desse momento, eu fui descoberto pelo Velal, o mesmo que levou Zanata, para fazer também um teste no Flamengo. O treinador era o senhor Jobé e José Nogueira, da base. E eu tive a oportunidade de fazer um teste de lateral direito. O Jobé chegou para mim e falou: de lateral não vai ter como. Mas se eu te jogar pela zaga, já vi que você tem uma certa noção de antecipação, de fazer leitura de jogo, vai dar para a gente ter uma equipe bem firme. Mas, graças a Deus, naquela época a gente era dirigido por ex-jogadores. Sim. O senhor Nilton Carnegal, Walter Miralha, fazia um par, Modesto Bria, o saudoso Modesto Bria também a gente trabalhou. Então eu acho que tenho certeza que aquela geração Zico, ela foi privilegiada. Jaime Valente também foi nosso treinador, que foi um grande zagueiro naquela época se não me engano, de 50, dentro do Flamengo. E com todo esse conhecimento que eles tinham, eles passaram para nós que a vestir esse manto sagrado, além de ter a sua habilidade, além de ter toda a sua volúpia de participar de jogo, de treinamento, vocês têm que ter entrega. Vocês vão sentir, vão ver que para se jogar no Flamengo, vocês têm que deixar algo mais. E isso foi tudo caindo dentro da minha índole, da minha formação, e pude fazer parte dessa geração maravilhosa que, graças a Deus, tudo que o Rondinelli e a família tem deve a essa sigla e a todos esses torcedores hoje. Você se chama Antônio José Rondinelli Tobias. Quem escolheu o nome Rondinelli? Foi você? Quem te deu o nome Rondinelli como jogador? Olha só que coisa interessante, Sérgio. Algumas pessoas falam. Aí o sábio Velal, ele chegou para mim, e chegou até... O Luiz Carlos era um dos funcionários que trabalhou na base. Sim. Do Flamengo. Hoje já é saudoso. O Aristóbulo de Mesquita também trabalhou conosco. Aí, quando chegaram para concluir o nome, quando estava lá tudo certo para ficar, aí o Velal, essa pessoa maravilhosa, saudosa, chegou e falou assim: o Luiz Carlos, o Aristóbulo, Antônio não tem como. Larga a mão que Antônio não vai jogar em lugar nenhum. Zé, muito menos. Agora, eu vou te dar uma dica. Tobias, nós já temos o goleiro do Corinthians. Isso. Por que a gente não colocar nesse produto o nome de Rondinelli? E não é que a coisa pegou? Porque pode ver a mesma coisa. Cantarelli. Era Antônio Luiz Cantarelli. Uhum. Meu parceirão, meu irmão, a gente foi criado junto. Uma pessoa também é meu irmão. Aí você vê que nomes diferentes naquela época pegavam. Hoje em dia você vê que a maioria tem dois codinomes, né? É o fulano... Bruno Guimarães. Isso, se destaca mais.
E naquela época, os nomes diferenciados também faziam marca. Você pode ver, Arthur tinha diversos em nomes comuns. Não, Arthur Zico, vamos colocar Zico. Isso. Entende? Então, tudo isso ajudou na venda do produto e por tudo aquilo que você também fazia dentro das minhas limitações. Eu sempre soube que eu nunca em tempo algum, fui um jogador de habilidade. Eu vou até me vem na mente aqui um Leandro, algumas coisas que Leandro fazia e muitas coisas, eu jamais consegui fazer 3 ou 4. O Leandro era uma coisa exponencial, né, que avançou. Eu digo que a única posição que Leandro não ia se dar bem era goleiro, que ele tinha que botar a mão na bola. Aí, ai meu Deus, vai doer minha mão. Mas aonde colocasse Leandro, ele desenvolvia com a maior tranquilidade, pela frieza, habilidade, do que esse jogador sempre mostrou na sua atividade. Você falou da mão do Leandro, da base do Zico. E aí me lembra uma história que o Zico conta, que remete ao apelido de Deus da Raça. Num jogo da base, Flamengo e Bangu no Maracanã, acho que foi no Maracanã, que a pia quebrou e cortou a sua mão e mesmo assim você voltou para o campo, com a mão sangrando. Você lembra desse episódio? Não, eu lembro, e até o Jobé, o nosso treinador, nós estávamos fazendo uma preliminar do profissional. E a gente estava muito assim, apático dentro do jogo. E eu sempre fui, dentro do campo, um jogador de vibrar, de falar, cantar jogo. Porque eu chegava no juiz, eu falava, eu gritar, porque você está dentro do Maracanã jogando, você vai falar baixo, teu colega não escuta, olha, cuidado as costas, fulano, cuidado, não sei o quê, tem ladrão. Era uma praticidade minha, entende? Então, quando houve esse tipo de situação, nós tínhamos que ganhar do Bangu para chegar à final contra o Vasco. E nesse primeiro tempo, a gente estava muito apático. Quando descemos para o vestiário, tem sempre a pré-eleção de intervalo. Olha, gente, se a gente tomar um gol, já vai ficar difícil da gente virar. O time do Bangu não é bom, porque tudo era na faixa etária, era o juvenil na época, não era o aspirante. Nós estávamos no juvenil, a idade de 17, 18 anos. E nisso, aconteceu de me dar vontade de eu me expor com os colegas antes de adentrar para o segundo tempo. Aí tinha um que estava meio ali desligadão, eu peguei e dei um murro na pia. Presta atenção, eu também estou falando, sabe? Vamos voltar para isso aí, engolir os caras, porque a gente não fez por onde. Quando eu dei o murro na pia, o meu dedo está até torto aqui, ele fica mais para dentro. E quando eu dei o murro na pia com a mão esquerda, aí a pia quebrou. Quando ela quebrou, eu quis tentar segurar. Quando eu quis tentar segurar, me deu um talho tipo assim, a parte que quebrou parecia uma faca. Me cortou, está aqui o corte, e eu tive que tomar, acho que 5 ou 6 pontos. Mas eu não quis tomar na hora. Falei, não, aí o doutor Tara, o saudoso doutor Tara, não, aqui você não vai poder voltar. Naquela época não tinha negócio de estar sangrando, você continuar e tal. Falei, não, pode enfaixar aqui. Ele passou uma faixa, ainda ficou aparecendo um pouco de sangue, enrolou bem a mão ali. Bom, mas estancou. Voltei para o jogo e naquilo, o Zico, como um expert de psicologia, falou, porra, isso mexe conosco. Realmente, a gente não estava bem no jogo. A gente volta para o segundo tempo, o Zico vai lá e mete 2 gols. Ganhamos de 2-0 e ele faz essa exposição em prol de todo o grupo.
entende? Então, as minhas atitudes, elas sempre foram favoráveis ao grupo, à equipe em si, até daqueles que entrariam depois, os reservas. Poxa, a gente tem um maluco lá, um suicida, que ele faz da profissão o máximo para a gente conquistar uma vitória. E isso, na minha vida pregressa aqui de Rio Pardo, graças a Deus, eu pratiquei muito bem voleibol, basquetebol, e o futebol foi o quê? Eu nem imaginava que um dia poderia ser um zagueiro aí. Cheguei também, na graça de Deus, a ser convocado pelo Tele Santana, pelo Cláudio Coutinho. Fiquei fora do Mundial de 78 porque eu tive uma lesão muito séria em coletivo. Eu poderia ter tirado o pé. Não, hoje eu vou aqui dar um refresco e tal, já estou convocado aí para a Copa do Mundo. Participei das eliminatórias da Copa do Mundo de 78 em Cali, na Colômbia. Era Amaral, Saudoso, Oscar, o outro da Ponte Preta, zagueiro. E no meu lugar, quando eu tive a lesão, o Abelão embarcou. Ele foi o quarto zagueiro a ser convocado para participar do Mundial de 78. Então, eu, na graça de Deus, dentro das minhas limitações, eu tinha outras habilidades, outras situações de jogar o futebol, mas fazendo leitura, de antecipar uma jogada perigosa, de mergulhar a cabeça nos pés do Rivelino para evitar um gol ele na pequena área. Então, eu sempre coloquei também, o Sérgio e o Carlos Cola, se eu morresse em campo fazendo aquilo que eu mais gostava, eu morreria feliz da vida. Porque a morte, ela é iminente, ela está rondando a gente a todo momento. Agora, eu estou fazendo uma coisa que extravasa, transpõe a minha habilidade, e eu superei as habilidades que muitos têm com a minha vontade. Verdade. Entende? Então, pela graça de Deus, o torcedor ele teve esse reconhecimento, como toda aquela geração Zico teve valores incomensuráveis. E eu, graças a Deus, pude fazer parte de uma equipe como essa.